projetar o exercício aqui, vou fechar o meu microfone e a minha câmera e vou contar um tempo lá, 3, 5 minutos. Então vocês tentam resolver o exercício aí. Passou esse tempo, eu vou fazer a resolução junto com vocês. Fechou? Pode ser, gente? Mas vamos tentar fazer. Vamos tentar fazer porque eu acho que é importante a gente estar aproveitando esse tempo que a gente tem agora para estar resolvendo exercício. E aí, ao final, então são 3 exercícios preparativos para a prova, obviamente. Então a prova vai ser baseado nisso que a gente está vendo hoje. Não vai fugir muito disso. E ao final, então, são 3 exercícios um pouco mais teóricos. E aí, no final, eu trouxe um estudo de caso para a gente estar analisando. Acho que vai ser uma coisa legal. Inclusive, a gente tem um simpósio do Instituto Federal de Paranavaí aí que vai acontecer nos próximos meses. Talvez esse estudo de caso dá para escrever um artigozinho aí, se vocês um artiguinho para submeter lá. Não vou dizer que é um artigo que vai ser aprovado nem nada disso, mas talvez dê para a gente fazer. Se alguém aqui tiver interesse em escrever um artigo para estar publicando, para estar enviando para esse simpósio, para estar sendo avaliado, só entrar em contato comigo que a gente consegue, eu acho que, fazer uma coisa bem legal, importante para o currículo de vocês, enfim, acho que é legal. Beleza, então, acho que todo mundo está vendo, né? O meu computador está meio lento, mas faz parte. Muitas coisas, muitas abas abertas. Então, a aula passada a gente queria entender lá os conceitos teóricos da segunda lei da termodinâmica, e a gente discutiu sobre que a primeira lei da termodinâmica fala dos conceitos de diferença de temperatura e fluxo de energia. Mas tem uma coisa que a primeira lei não fala, que a segunda lei evidencia muito bem. Alguém lembra, alguém saberia me ajudar o que é? Eu acho que seria direção. Isso, exatamente. A segunda lei, então, descreve como que é a direção da transferência de calor, que sempre acontece da fonte quente para a fonte mais fria. Fazendo isso, a gente consegue retirar trabalho. Para a gente ter a transferência de calor da fonte fria para a fonte mais quente, a gente tem que colocar trabalho. A aula dessa semana, então, a gente vai ver alguns exercícios. Então, esse aqui é o primeiro exercício. Um porta-aviões utiliza uma catapulta movida a vapor de água para ajudar na decolagem dos aviões. A catapulta desse porta-aviões pode ser modelada como um conjunto cilindro-pistão. Então, aquele conjunto cilindro-pistão que vai ter vapor aqui dentro e aqui tem o pistão, que é o que está engatado lá na rodinha do avião, que faz o avião decolar. Que apresenta uma pressão média durante a operação igual a 1.250 kPa. Então, a pressão não muda interna desse cilindro aqui. Claro que, na prática, existe uma variação de pressão, mas daqui para fins de nossos cálculos, a gente considera que a pressão dentro do cilindro é igual. Admita que um avião com massa de 17.500 kg deve ser acelerado do repouso até 30 metros por segundo. Isso aqui calculado em quilômetros por hora, 30 vezes 3,6, dá em média aí 108 km por hora. Determine o volume interno do conjunto cilindro-pistão necessário para essa operação, sabendo que a catapulta fornece 30% da energia necessária para a decolagem. Muito importante ficar atento ao que está escrito aqui, ó, fornece 30% da energia necessária para a decolagem. Ah, professor, para onde é que vai os outros 70%? Os outros 70% é o empuxo do motor. Então, o avião lá, quando vai decolar no porta-aviões, ele coloca o motor dele no talo. Então, uma parte vem da catapulta, que é esses 30%, a outra parte está referente ao empuxo que o motor do avião empurra o avião. Gente, esse aqui, ó, vou cronometrar, são 7h55, 8 horas, eu vou abrir minha câmera e meu microfone de novo e a gente vai resolver. Mas vamos tentar resolver com vocês. Tem como o senhor deixar o exercício na tela? Vou deixar, só porque para eu ocultar minha câmera e meu microfone eu tenho que abrir aqui. Já vou voltar para lá. Beleza. E eu vou aproveitar, vou pegar uma água, já estou voltando.
E aí, pessoal? Alguém conseguiu fazer? Opa, sim. Qual foi o resultado? Qual que é o valor do volume do cilindro? Alguém que chegou? Professor, não estou ouvindo. É problema aqui no meu som ou... Tem mais alguém me ouvindo? Não. Eu tô ouvindo normal. Tá, eu acho que quem não estava me ouvindo era o Thiago, né? Não, era o Gabriel. Gabriel? Gabriel agora está ouvindo? Não. Bom, eu escrevi ali no chat. Beleza, gente, alguém chegou em algum valor? Alguém conseguiu pelo menos fazer o rascunho desse exercício? Ô, professor, cheguei aqui, volume 1,89 metro quadrado. É isso aí. Muito bem. Tu queres descrever como tu fez? Eu calculei a energia cinética, daí eu peguei 30% da energia e coloquei na fórmula de pressão força por área. Pressão igual a força por ar. Isso. Tá, mas daí tu chegou no resultado certo, mas tem minhas dúvidas se o conceito de como tu chegou lá tá certo. Tá, tu calculou a energia cinética, deu 7.875 kJ, né? Isso. Aí tu calculou 30% disso, dando 2.362,5. Isso. Só que daí tu jogou na fórmula de pressão igual a força sobre área, mas onde é que tu jogou esse valor daí? Na força. Mas é que esse valor, ele é um valor de energia. Ele não é um valor de força, então ele não é em newtons. Ele é em ele é em joules. Então, newton é metro, força igual a massa, quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Quando a gente está falando de joule, a unidade de joule é um pouco diferente, porque ela tem massa, ela tem velocidade, mas ela não tem esse segundo ao quadrado aqui, ó. Energia, deixa eu ver, ou ela metros por segundo, deixa eu ver. Não, ela tem o quadrado, sim, mas ela vai ter um metro quadrado também. A gente pode pensar lá na energia potencial, né? É massa vezes a gravidade vezes a altura. Então, eu vou ter quilograma vezes metro por segundo ao quadrado vezes metro. Então, quando eu estou falando de joule, eu estou falando de quilograma vezes metro ao quadrado por segundo ao quadrado. Quando eu estou falando de força, é só quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Não tem esse quadradinho aqui em cima. Então, apesar de tu ter chegado no resultado certo, mas a forma como tu chegou lá, essa parte acabou não ficando tão certo. O que isso significaria numa prova? Meio certo. Então, ou 75% da questão está certa. Apesar de tu ter o resultado certo, a parte importante desse exercício era esse 30% aqui, ó, na minha opinião, que é onde está o pulo do gato. E isso tu conseguiu chegar lá. Aí depois tu acabou se perdendo em uma questão conceitual aqui, mas vamos resolver ela por partes. Então, a gente tem lá da nossa equação lá do calor de energia, que calor 1, 2 é igual à minha variação de minha energia interna, mais minha variação de energia cinética, mais variação de energia potencial, mais meu trabalho. Energia interna, zero. Energia potencial zero, calor aqui é meio que a gente vai dizer que é zero, mas então a energia cinética vai virar trabalho, vice-versa, né? A gente pode pensar também do conceito inicial de trabalho. Se a gente pensar lá no cilindro, eu vou desenhar ele deitado aqui, ó, e a gente pensar que esse cilindro está preso na rodinha do avião, então aqui está a roda do avião, e eu vou ter uma força aqui, né? Mas essa força vai realizar trabalho. Então, trabalho também é igual a força vezes o meu deslocamento. Então, note,
se for Newton, aqui é Newton vezes metro. Então, trabalho é joules, né? Então, a gente pode pensar nessa fórmula aqui também. Então, uma coisa está relacionada com a outra, né? É esse trabalho aqui que vai ser transformado em força para fazer com que o meu avião vá para frente. Vamos por partes, então. Vamos calcular a minha energia cinética, que eu vou precisar no final do avião ali. Então, é massa vezes a velocidade ao quadrado sobre 2, né? Pode ter uma variação aqui, né? Se a gente estiver falando em variação aqui, que seria a velocidade inicial menos velocidade final menos a inicial, tal, mas como é zero a inicial, né? Então a gente assume que a velocidade inicial é zero. Energia cinética é igual a 17.500 vezes 30 ao quadrado sobre 2. Calculando isso, é 7.875 quilojoules. O pulo do gato está aqui, ó, onde a gente diz que 30% vai ser utilizado para, literalmente, dessa energia. Então, o avião precisa dessa energia toda aqui para sair lá e conseguir decolar. Mas a catapulta vai fornecer só 30% disso. Então, o trabalho que a catapulta vai fazer é igual a 0,3, que é 30%, vezes essa energia cinética. Então, o trabalho é igual a 0,3 vezes 7.875. Meu trabalho, que aquele pistão lá vai fazer, é 2.362,5 quilojoules. Beleza, mas o exercício pede o volume, então o que ele quer saber é o volume desse cilindro. Então a gente tem a nossa forma que relaciona o meu trabalho, é minha pressão, vezes a variação do meu volume. Então o que eu tenho ali, o que eu quero saber é esse volume aqui, ó. Como a minha pressão é constante, eu posso fazer só que o meu trabalho é igual a minha pressão vezes a variação do meu volume. É esse volume aqui que eu quero saber, então vou isolar ele, né? Trabalho sob pressão. Variação do meu volume é igual ao meu trabalho, que eu acabei de calcular, 2.362,5, dividido pela minha pressão que ele deu, 1.250 kPa. Variação do meu volume aqui, então vai dar de 1,89 metros cúbicos. Ah, professor, eu podia fazer lá por pressão é igual a força sobre área? Podia, mas aí eu teria que ter a área do meu cilindro. Ou eu acho essa área do cilindro, mas ele quer o volume desse cilindro. Então eu teria que ter o comprimento do cilindro para eu estar conseguindo chegar no resultado final. E eu teria que ter o valor dessa força aqui, né? Então, como isso aqui está atrelado um ao outro, eu teria que saber a área do meu cilindro ali para calcular qual que é a força que está sendo aplicada ali. Entendeu? Pessoal, alguém não entendeu? Todo mundo entendeu? Quem tinha conversado ali do exercício da resolução foi o Thiago, foi isso? Não, foi o Gabriel. Foi o Gabriel. Eu sempre falo do Thiago porque eu acho que é o primeiro que aparece ali. Gabriel, Não, eu entendi, professor. tu entendeu agora o conceito? Sim, sim. Beleza. Fechou, gente. Um exercício tranquilo. Vamos para o próximo. Uma laje de concreto está sendo projetada para funcionar como um armazenador térmico de um sistema de aquecimento solar. A laje proposta tem 30 centímetros de espessura e a área exposta à radiação solar é igual a 24 metros quadrados. Espera-se que o aumento de temperatura média da laje seja de 3 graus durante o dia. Qual será a energia disponível para aquecimento durante o período noturno? Considere que o calor específico do concreto é 0,88 kJ por quilograma vezes Kelvin e sua densidade é de 2.200 kg por metro cúbico. Então, note, né? A gente vai ter lá uma laje, né? Essa laje vai absorver calor durante o dia. E durante a noite vai fornecer calor para esse sistema de aquecimento solar. Então, a gente quer saber qual que é essa energia disponível.
Bora então, pessoal. Alguém conseguiu calcular? Gabriel? Esse não foi, não. Esse não foi? Esse daqui a gente usa uma equação que eu não me recordo se eu realmente apresentei ela em sala ou não, mas é uma equação muito conhecida da gente, que é o Q igual a mc vezes ΔT. A gente geralmente utiliza essa equação aqui quando a gente está fazendo cálculos lá de água, né, da transformação. Então tem o Q-mole e o Q-macete, né? Q é igual a M vezes L e Q é igual a MC vezes ΔT. Então, isso aqui é um conceito que eu tenho como um conceito básico, né? Então, a gente precisa saber esse conceito, inclusive, para o vestibular, né? Então, é por isso que eu trouxe esse exercício, porque às vezes as coisas fogem um pouco. É claro que quando eu passar uma prova para vocês, vai ter um formulário, né? Então, vocês poderiam meio que deduzir isso a partir do próprio formulário. Mas essas equações aqui, se vocês se recordam, é utilizada para mudança de transformação de fase, e a gente utiliza ela muito lá para a água. Então, a água, por exemplo, tem gelo a menos, sei lá, 10 graus, ele sobe até 0 graus. Aí a gente tem a transformação do gelo a 0 graus para a água a 0 graus, depois a água de 0 graus sobe até 100 graus Celsius, depois a gente tem uma nova transformação a 100 graus, da água, 100 graus Celsius água para 100 graus Celsius vapor. Então, aqui tem a equação 1 e a equação 2. A equação 1 a gente utiliza quando a gente está nessa etapa aqui, cuja temperatura é constante, e a equação 2 nessas rampas aqui, né? Cuja aqui a gente tem uma variação de temperatura, sendo esse gráfico aqui da temperatura por aqui pelo tempo, né? Pela transformação. Então, mas a gente pode utilizar essa equação para outros materiais também, e é justamente o que esse exercício traz. Então, essa laje de concreto, ela tem uma massa aqui de concreto, e essa massa que vai segurar esse calor. Então, eu preciso calcular esse calor aqui. Para eu calcular esse calor, eu preciso saber qual que é a massa de concreto que eu tenho aqui dentro. Para eu saber qual é a massa do concreto, eu tenho que saber a densidade. Enfim, e eu tenho aqui o calor específico do concreto. Então, se vocês se recordaram, densidade é igual a massa sobre volume. Então, eu quero saber a massa aqui. Então, massa é igual a densidade vezes o meu volume. Então, vamos calcular. Massa de concreto que eu tenho ali é a densidade, então ele deu 2.200 kg por metro cúbico, vezes o volume. Ah, professor, eu não tenho volume. Não, mas eu tenho a espessura e a área e a espessura, né? Então, vou calcular direto aqui o volume. Vocês podem fazer separado. Então, que é 24 metros quadrados vezes 0,3 metros. Então, metro quadrado com metro, que vai dar metro cúbico. Vocês entenderam? Alguém não entendeu de onde veio esse cálculo? Aqui é só um cálculo de volume, né? Então, eu tenho uma espessura e eu tenho uma área, né? Se eu calcular, eu vou ter o volume de concreto que eu tenho ali. Eu quero saber a massa, então vou multiplicar pela densidade. Então, eu vou chegar que essa massa é 15.840 quilogramas. Então, eu tenho lá 15.000 quilogramas de concreto. E eu quero saber quanto calor que esse concreto armazena. Só a gente usar essa fórmula ali. Então, Q é igual a MC vezes ΔT. Q é igual a 15.840 quilogramas vezes o C que ele deu para a gente, 0,88 quilojoules por quilograma, vezes Kelvin, vezes a temperatura que ele deu, vezes a variação de temperatura, né? Ou seja, a variação de temperatura é igual a 3 graus Celsius. Essa variação de temperatura é igual a 3 Kelvin. Então, na variação, eu não preciso... Vocês lembram como é que passo lá de temperatura em graus Celsius para Kelvin? Fiquei com pouco espaço aqui. Temperatura em Kelvin. Pode falar. Alguém ia falar, né? É só somar 273,15, né? Isso. E por que na variação eu não preciso fazer isso? Porque você vai estar você tá somando, só que daquela diferença vai sair no final, né? Exatamente. Então é por isso que, como é uma variação, eu posso colocar ela direto aqui na fórmula. Muito bem, pessoal.
Então, o meu calor aqui, basta eu multiplicar isso. Então, o quilograma vai cortar com esse quilograma, o Kelvin vai cortar com esse Kelvin, vai sobrar quilojoules para a gente. Então, o resultado vai ter em quilojoules. Eu, geralmente, quando eu faço esse tipo de cálculo, eu carrego as unidades juntos, porque eu não vou ter problemas com a minha unidade se eu carregá-las juntos. Então, fica a critério de vocês. Se quiser escrever nas fórmulas as unidades, fica à vontade. É claro que se eu tiver que integrar, não sei o que tal, eu não vou carregar as unidades junto, porque vai virar uma confusão. Mas aqui, em cálculos mais simples, eu carrego. Então, essa aqui é a energia que eu vou ter disponível à noite dessa laje, que também vai poder ser transformada aqui nesse sistema ali de aquecimento solar. Seja para aquecer a água, seja para, não sei, um outro sistema específico ali. Beleza, gente? Dúvidas aqui? Fechou. Vamos para o próximo. Depois desse aqui ainda tem o estudo de caso, que é rapidinho. Então, um refrigerador doméstico remove 1,5 kJ do espaço refrigerado, utilizando 1 kJ de trabalho. Qual é a energia rejeitada para o ambiente da cozinha? Qual é o coeficiente de eficácia desse refrigerador? Deixa eu só fechar aqui. Mais 5 minutinhos, gente. Bora lá, gente. Alguém conseguiu calcular qual que é o calor da... Ele pede qual a energia rejeitada no ambiente da cozinha? Ninguém, gente? Não conseguiram fazer?
estão me ouvindo, pessoal? Estamos ouvindo, professor. Ô, professor, no caso, sei lá, eu posso estar errado, né? Eu acho que, no caso, o perdido pro ambiente é meio quilojoule, sei lá. Então, a gente pode tentar deduzir, mas fica mais fácil se a gente tiver, pelo menos, desenhar um esquema ou utilizar as fórmulas a nosso favor, né? Então, parece que, né, o refrigerador ela remove 1,5 kJ do espaço refrigerado utilizando 1 kJ de trabalho. Mas para onde é que vai esse 1 kJ de trabalho? Ele vira o quê, né? Ele vai virar trabalho. Mas o trabalho também vai gerar calor, né? Então, o nosso compressor esquenta. Essa energia é dissipada, tem que ser dissipada em algum lugar. Então, ela é aproveitada para fazer essa diferença de temperatura, mas ela também é jogada no lado externo da geladeira. É por isso que a parte externa da geladeira fica tão quente. Então, vamos fazer aqui um desenho, aquele desenho clássico que a gente sempre faz, que a gente coloca aqui como, por exemplo, a fonte quente, né? Então, vou colocar aqui que é o calor da fonte quente. E aqui é o meu calor da fonte fria. E eu tenho aqui um motor da geladeira. Então, eu tenho trabalho entrando e eu tenho um fluxo de calor da fonte fria para a fonte quente. Então, o que ele está perguntando é isso daqui, ó. Ele quer saber isso daqui. Então, esse trabalho, ele vai entrar aqui e ele também vai acabar sendo jogado para cá, para a fonte quente. E a gente pode ver isso se a gente olhar lá a nossa fórmula. Então, meu calor 1, 2 é igual a minha variação de energia interna mais minha variação de energia cinética mais variação de energia potencial mais o meu trabalho. Então, a gente vai assumir essas energias como zero. No fim, a gente está só trabalhando com o meu calor sendo igual à minha variação do meu trabalho. É claro que existe todo um coeficiente lá de eficiência e tudo mais, mas, a grosso modo, a gente discutiu muito isso em sala. Calor e trabalho são, para nós aqui nessa disciplina, são sinônimos. Uma coisa vira outra, né? E a primeira lei diz isso e a segunda lei diz que existe um movimento priorizado de um lado para outro, né? Então, se a gente calcular o calor da fonte quente menos meu calor da fonte fria é igual ao meu trabalho. Calor da fonte fria é igual ao meu trabalho mais o meu calor da fonte quente. Então, o meu calor da fonte fria... Opa, eu troquei aqui. Calor da fonte... esquecem isso aqui, eu inverti a ordem. Calor 1, 2 é igual ao meu trabalho 1, 2. Calor da fonte quente menos o meu calor da fonte fria é igual ao meu trabalho. Calor da fonte fria, que é o que ele quer, meu trabalho, mais o meu calor da fonte quente. Então, o calor da fonte fria é só somar, né? 1,5 mais 1 vai dar 2,5 kJ. Então, notem, o resultado não poderia ser meio, porque para onde é que foi esse trabalho? Né? Porque além de estar entrando, eu estou removendo 1,5 kJ que está vindo daqui, então aqui está vindo 1,5 kJ e aqui está entrando 1 kJ. Isso aqui é o que a gente comentou, é o nosso sistema, né? Então, se eu tenho essa energia entrando para o meu sistema e essa energia entrando para o meu sistema, ela tem que estar sendo jogada para algum lugar, e ela está sendo jogada justamente para essa fonte quente aqui. Eu deveria ter desenhado o sistema nessa equação, nesse exercício antes. Esse aqui também, né? O meu sistema aqui era a laje, né? Aqui. E o outro lá, meu sistema era o meu próprio avião como um todo. Aqui. Onde eu tenho lá a energia entrando e energia saindo do meu sistema. Mas tudo bem, para fins de cálculos a gente chega aos mesmos resultados. Beleza, gente? Todo mundo entendeu? Alguém tem alguma dúvida? Vamos então para o nosso último, que é o estudo de caso. Então, o estudo de caso é calcular o valor máximo do coeficiente de eficácia de um refrigerador. Então, isso aqui é um estudo experimental que a gente está fazendo aqui. Quem mediu as temperaturas fui eu, e a gente vai calcular qual que é o valor máximo do coeficiente de eficácia desse refrigerador. Vocês vão entender por que eu digo que isso aqui talvez possa virar um artiguinho lá para o Simproin, se alguém de vocês tiver interesse, né? Eu não vou escrever um artigo sozinho, eu posso auxiliar vocês a gente escrever alguma coisa e tentar, quem sabe, né? Dá certo, não é garantido de forma alguma, né?
Mas, como vocês sabem, eu faço cerveja em casa e eu modifiquei um frigobar para ser a minha cervejeira aqui em casa. Então, esse aqui é o meu frigobar, que eu tenho ali embaixo, do lado aqui. Isso aqui é minha geladeira, né? Do lado da geladeira, então, tem esse frigobar com essas duas torneiras de chopp aqui. Em cima eu coloco lá os meus copos, enfim, tem uma pingadeira. Aqui está o meu cilindro de CO2 que empurra a cerveja dos barris para sair aqui. Então, de vez em quando eu estou com vontade de tomar uma cervejinha, uma sexta-feira à noite, eu tenho cerveja quase infinita na minha casa. Aqui dentro são 2 barris de 20 litros cada um, eu tenho 2 tipos diferentes de cerveja que eu consigo fazer sair desse meu frigobar aqui. Então, por que eu digo que isso aqui pode ser um estudo de caso? Porque eu tive que modificar esse frigobar lá dentro. Então, ele tem um evaporador, que é o congelador. Em cima eu abri esse congelador, então ele era uma chapa assim dobrada. Eu fui lá e abri, estiquei essa chapa para que eu conseguisse caber esses barris lá dentro. Além disso, para eu conseguir colocar um segundo barril ali dentro, eu tive que, literalmente, com uma faca, cortar uma parte do revestimento, e é a chapa de ferro que fica exatamente em cima do compressor, que é uma coisa quente. Então, eu achei que ia piorar muito a eficiência desse refrigerador. Mas a gente vai ver que, no fim, não, as coisas deram certo. Então, eu fui lá e fiz um aparato experimental para eu estar fazendo o cálculo desse coeficiente de eficácia. Então, a gente calculou no exercício anterior o coeficiente... desculpa, a gente não calculou. A gente vai calcular no exercício anterior antes de ir para esse exercício. Esse exercício ele também pede o coeficiente de eficácia. Então, eu posso calcular o coeficiente de eficácia com base nas duas trocas de calor ou com base na troca de temperatura. Então, meu coeficiente de eficácia, que é meu beta, é igual ao meu calor da fonte fria sobre o meu trabalho, que vai ser igual a 1,5 sobre 1, que deu aqui 1,5. Isso é 1,5 do exercício anterior. Eu também posso calcular esse beta através da diferença de temperatura. Então, o calor da fonte fria sobre o meu trabalho, que é igual calor da fonte fria sobre calor da fonte quente, menos calor da fonte fria, que isso aqui também é igual a temperatura da fonte fria sobre temperatura da fonte quente, menos temperatura da fonte fria. Então, essas são as duas formas que eu posso calcular o meu coeficiente. Então, nesse exercício aqui, como que eu fiz? Eu fui lá e eu coloquei 2 medidores de temperatura. Então, esse aqui é um medidor de temperatura e esse daqui é outro medidor de temperatura. Então, esse aqui ele tem um termopar do tipo K, que é um fiozinho que eu coloquei lá dentro do meu frigobar. Está lá num ponto específico, já vou mostrar uma foto. E eu coloquei nesse outro medidor de temperatura aqui, que na verdade isso aqui é um controlador, né? Mas eu coloquei ele aqui fora, na lateral da minha geladeira, bem próximo da onde fica o meu condensador. Então, essa geladeira ela não tem aquelas partes lá atrás que eu posso pendurar a meia. O meu condensador é na lateral aqui da geladeira. Então, aqui dentro está a serpentina. Então, eu medi a temperatura da lateral da geladeira e ela indicou lá 30,1 graus. E eu medi a temperatura dentro da geladeira, que indicou 0,2 graus. Então, lá dentro, isso aqui é dentro do frigobar. Ó, aqui tem um barril, aqui tem outro barril, aqui estão as conexões. E aqui está aquela chapa que é do meu congelador que eu abri. E eu coloquei um termopar aqui em cima, ó, muito próximo do meu evaporador. Claro que eu não coloquei preso no meu evaporador, senão ia dar uma temperatura muito baixa, né? Mas, para termos de coeficiente de performance, a gente pode pegar uma temperatura como se fosse uma temperatura média ambiente aqui. A temperatura é exatamente essa em todos os pontos desse frigobar, desse sistema? Com certeza não. Se eu tivesse lá um coolerzinho de computador ali para estar recirculando o ar, eu ia ter uma distribuição mais uniforme. Mas isso influencia na temperatura lá de saída da cerveja? Também não influencia, então por isso que eu não fiz. Então eu tenho uma diferença de temperatura. Temperatura da parte externa lá no meu condensador e temperatura da minha parte interna no meu evaporador. Então essa daqui é a minha temperatura da minha fonte quente e essa daqui é a minha temperatura da minha fonte fria. Então, o exercício pede para vocês estarem calculando qual que é o máximo coeficiente de eficácia desse refrigerador. Então, eu vou dar aí só 2 minutinhos, não vou nem fechar meu computador e meu microfone, para vocês estarem calculando.
Alguém conseguiu calcular o coeficiente, pessoal? Ninguém, gente? Gabriel, conseguiu? Pera aí, professor. Tô fazendo o cálculo. Beleza. É bem alto o coeficiente térmico? Aham. Bom, gente, eu vou calcular, senão vai ficar muito tarde. Eu estava pesquisando, esse aqui é um coeficiente, claro, teórico, né? Na prática, existem diversas perdas aqui e que fazem com que esses valores mudem, né? Mas, para a gente calcular esse coeficiente, que é o nosso beta,
é igual à temperatura da fonte fria sobre a temperatura da fonte quente menos a temperatura da fonte fria. É isso? Isso. O meu beta é igual à temperatura da fonte fria. A gente tem que colocar ela em Kelvin, então é 273,15 mais 2, né? Vai dar 275,15 dividido por a minha variação. Então, qual que era a temperatura externa? 30,1 menos 2. Eu fiz até errado aqui o cálculo. 30,1 menos 2. Vai dar 28,1. Então, isso aqui vai ser 275,15 dividido pela minha resposta. Deu ali 9,79. Claro que isso aqui é um cálculo teórico, né, gente? Então, na prática, o coeficiente de performance não é tão alto assim, deve ser a metade desse valor, alguma coisa nesse sentido. Professor, por que você converteu só a temperatura da parte de cima para Kelvin? É aquilo que eu havia falado antes, que eu perguntei antes e alguém respondeu, porque aqui embaixo é uma variação. Ah, tá. Então, se eu somar 273 aqui, somar aqui, no fim um vai diminuir do outro, né? Uhum. Então, aqui embaixo eu botei direto a variação. Sim. Mas, assim, se vocês acham que possam vir a se confundir, então podem estar fazendo certinho, né? Tá passando as duas, né? Mas, enfim, não há necessidade. Beleza, gente? Com isso a gente encerra, então, a nossa aula de fenômenos de transportes. Vocês podem estar colocando a presença ali no chat. E vamos dar, então,